Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, por mais uma oportunidade de poder estar falando do teu amor, falando da tua glória. E agradecer ao Bispo Régio, a pastora, ao presbítero Rodrigo, a Simone, a todos que fazem parte desta família abençoada, amém? Glória a Deus. O Senhor falava muito forte em meu coração quando eu entrei neste lugar, e Ele confirmou a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero colocar um tema para a mensagem hoje: reconstrução. Aleluias. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aí na tua casa. Esse tema é para você aí também, reconstrução. O Senhor tem coisas grandes para realizar aí na tua casa também. Amém? Então abra a palavra do Senhor em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 6. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Deus é fiel e poderoso. O Senhor se faz presente neste lugar. E aí na tua casa também, porque muitos falaram assim: agora as igrejas fecharam. Pelo contrário, agora a igreja abriu, cada uma em uma casa. Aleluia. Para a gente realmente aprender a ser igreja. Amém? Capítulo 6, vou ler aqui o versículo 16. Irmão, se eu lesse esse versículo, eu não precisava nem pregar e você já sairia alimentado desta palavra. Então, abra o seu coração já neste versículo, porque o Senhor já quer começar falando ao teu coração, amém? E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Repetindo: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muitos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Glória a Deus, amém? É hora de as pessoas reconhecerem o que Deus fez na nossa vida. É hora das pessoas reconhecerem o que Deus fez no nosso ministério e o que Ele ainda há de fazer. O Senhor me colocou no coração Neemias, e quando eu começo a ver a história de Neemias, eu fico impactado. Porque Neemias, ele era servo do rei Artaxerxes, um rei que reinava na Babilônia. E ali era um cargo que Neemias ocupava, um cargo que muitos queriam, um cargo de confiança. Quem não quer um cargo de confiança hoje, numa multinacional? E ele naquela época tinha um cargo de confiança no palácio. Mesmo sendo um judeu, mesmo sendo descendente de escravo, ele trabalhava ali como copeiro do rei, um cargo de muita confiança. Só que a Bíblia vai nos dizer que ele, um certo dia, encontrou o seu irmão que saiu lá de Jerusalém e teve um encontro com ele. O seu irmão Anani olha para ele e ele pergunta, Neemias pergunta para o seu irmão: como que está o povo? Como que está o pessoal ali fora, lá em Jerusalém? E o irmão dele, triste, fala para ele assim: aqueles que não morreram estão em tremendo desprezo. Aqueles que não morreram estão numa situação muito difícil, porque os muros estão fendados, estão rachados, estão quebrados, estão destruídos. As portas estão queimadas. Eu já quero abrir um parênteses aqui essa noite. Portas quebradas, muros fendidos, o inimigo entra a hora que quer e sai a hora que quer. Então aquela cidade estava passando por um momento muito difícil, onde o inimigo entrava e saía, porque estava quebrada a proteção. Você imagina uma casa sem portão, sem porta? O ladrão entra a hora que quer. Então aquela cidade estava desprotegida.
tremenda miséria. Só que me chama a atenção que, como um homem que não precisava se preocupar com mais nada, um cargo de confiança, está preocupado com quem está lá fora. Então o Senhor, eu me identifico muito com Ele, porque e com alguns pastores e amigos que eu conheço, porque a gente também está dentro do palácio, trabalhando para o rei, mas a gente está preocupado com as pessoas lá fora. A gente está no palácio trabalhando com o rei, tem até cargo de confiança, mas estamos preocupados com o pessoal lá fora. E Neemias estava preocupado. E quando ele recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele senta no chão, porque ele não aguentou nem ficar em pé. Começa a chorar. Chora e chora. Porque, irmãos, tem situação na nossa vida que a gente tem apenas uma opção: chorar. Porque depois que você chorar tudo que você tem que chorar, aí você se levanta e pede direção para Deus, o que você vai fazer. E foi o que o Neemias fez. Quando ele recebeu aquela notícia, ele começou a chorar desesperado. Aí a Bíblia diz que ele volta para o palácio, abre um jejum e começa a orar. E fica alguns dias jejuando e orando a Deus. Ele chega a pedir até perdão dos seus pais, pecados dos seus pais. Ele começa a pedir perdão: perdoa meu pai, perdoa o que eles fizeram. Mas ele lembra do Senhor: o Senhor ainda tem uma promessa de restaurar aquele povo, de resgatar aquele povo. E por isso que a gente não cansa de falar de Jesus, porque a gente sabe que o Senhor tem uma promessa. Naquele que escuta a palavra e crê, automaticamente ele já recebe uma promessa. Só que o que me chama mais atenção é que o Senhor estava ali colocando no coração de Neemias uma grande obra. Só que Neemias não era profeta. As pessoas acham que é só profeta que tem grandes ministérios. Neemias não era profeta. Neemias não falava. Mas o Senhor chamou ele para uma grande obra. Sabe por quê? Porque ele estava disposto. O Senhor não está procurando só profeta, Ele está procurando pessoas dispostas, que têm coragem de fazer a obra. Hoje em dia é fácil. As pessoas estão procurando profetas que entregam revelações. Igrejas lotam. Só que é o seguinte: pode ter 300 pessoas. Se ele entrega a revelação para 50, sai 250 frustrada. Deus não falou comigo. Mas quando você tem revelação, mas tem palavra, todos saiam alimentados. Então Neemias, ele não era profeta, mas ele queria fazer a obra. Era temente a Deus. E quantas pessoas... tem pessoas que sustentam o nosso ministério sem aparecer, só na oração, na intercessão, limpando a igreja, ofertando, dizimando, orando, trazendo alimento. Mas muitas vezes não aparece, não é profeta. Mas eles estão fazendo a obra. E merece o nosso respeito, assim como Neemias ganhou um livro na Bíblia. Sem ser profeta. Ganhou um livro. Olha que negócio louco. Só que Neemias, ele me ensina uma coisa muito... que eu trago comigo hoje. Ele não se desesperou. Ele chorou daquele jeito, mas pediu direção para Deus sem tomar uma decisão precipitada. Então ele fica alguns dias em jejum e orando, conversando com Deus, e voltou ao seu trabalho normalmente, esperando a oportunidade que o Senhor ia dar para ele falar com o rei. Com certeza ele servia ao rei várias vezes por dia, porém o Senhor não tinha colocado no coração que era aquele momento. E estudiosos dizem que mais ou menos 4 meses ele ficou com essa angústia, esperando o momento certo. E a gente acha que o Senhor tem que resolver o nosso problema assim. Se Deus não fazer amanhã, nem vou na igreja domingo. E muitas vezes a gente se comporta assim, como um menino. E o Senhor quer que a gente se amadureça na presença do Senhor. E eu creio que depois desse momento difícil que estamos passando, dessa pandemia, a gente só tem uma saída: ou amadurecer ou cair de vez. Mas o Senhor está te chamando para amadurecer na presença do Senhor, para ter experiência com Ele.
para usar o seu quarto como um lugar de intimidade com ele. Então Neemias, ele espera o momento certo do rei se dirigir a palavra com ele. Aí ele vai servir o vinho para o rei. O rei olha para ele, porque não era costume dele servir de qualquer jeito. Então ele chega lá e o rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta para ele: o que você tem? Porque o que eu estou vendo aí não é uma pessoa que está triste porque está doente, mas é uma doença do coração. O rei enxergou o coração de Neemias. Só que Neemias olha para ele e fala assim: que viva o rei, mostrando respeito com o rei. Fala assim: como que eu posso estar feliz se a terra onde meus pais foram sepultados está assolada, está em tremenda destruição? E o rei olha para ele e fala: o que você quer que eu faça? A Bíblia diz que ele novamente, eu acredito que como foi um momento rápido, em pensamento, ele ora ao Senhor de novo. Fala assim para o rei: se o Senhor achar bem, se eu sou um bom servo aos seus olhos, que me envie para ajudar, que me envie para lá, para reedificar a cidade. Para edificar a cidade. E o que me chama a atenção é que ele quis dizer assim: se eu sou um bom servo, me envie para lá. A primeira coisa que ele frisou ali falou assim: se eu tenho feito um bom trabalho, atende o meu pedido. Muitas vezes a gente só quer pedir, mas a gente tem que entender o seguinte: o fruto do nosso bom trabalho vai nos dar a oportunidade de pedir o que a gente quer. E Neemias teve essa oportunidade. Se eu tenho sido bom aos teus olhos, rei, me envia para lá. E o rei falou: mas quanto tempo que você precisa? E a Bíblia diz que não fala o tempo exato, mas diz que o rei determinou um tempo para ele fazer essa obra. E ele, aproveitando, fala assim: ah, rei, eu estou levando para os dias de hoje. Se não for pedir demais, me dê cartas. Me dê cartas para que eu possa passar além do rio, que os governadores venham me liberar para passar. E também cartas para Asaf, que ele toma conta do seu jardim, para que ele me dê madeira, para me ajudar na construção. E a Bíblia diz que o rei concedeu isso a ele. E Neemias deixa bem claro: porque segundo a mão de Deus era sobre mim. Amadas, tudo que a gente consegue, tudo que Deus, tudo de bom que o Senhor nos dá, é porque a mão dele é sobre nós. Então nada sai do controle dele. A gente tem que entender isso: nada sai do controle dele. Mesmo sem ser profeta, mesmo sem pregar o que o povo está querendo ouvir. Muitas vezes a gente confunde profetas com homens de Deus, porque a Bíblia também diz que tem profetas falsos. Então não é o fato de falar eu sou um profeta que você é de Deus. É a sua postura, o seu testemunho, isso que vai falar se você é de Deus. E muitas vezes a gente pega, agora acabou de descer essa passagem agora, onde Jesus ele dá um discurso duro, e muitos não aguentam aquele discurso duro e começam a ir embora, e falam assim: quem que pode escutar uma pregação tão dura como essa? Só que Jesus ele vai mais duro ainda e fala assim para os discípulos: quer ir com eles? Você quer ir com eles? Sabe o que o Pedro fala? Não, Senhor, para onde irei se só tu tem palavras de vida eterna? Aleluia! Então vale a pena você receber uma palavra de confronto na casa do Senhor, porque isso vai mudar a sua história, isso vai mudar a sua postura, a sua família. Então Neemias ali recebe isso do rei, cartas de acesso. O Senhor está liberando
acesso livre para o teu sonho. Neemias tinha um sonho para voltar àquela cidade e edificar, e o Senhor, o rei, por causa da mão do Senhor que era sobre ele, primeira coisa que ele deu, cartas para ele ter livre acesso. O Senhor está falando, você pode ir até onde você quiser, meu filho. Eu sou contigo. Você pode ir além do que você imaginar, porque eu vou te dar cartas, vou te liberar. E a segunda carta que o rei entrega na mão dele é a carta do recurso. É a carta do recurso, onde ele pega a madeira com o Asaf, chefe do jardim. O Senhor está liberando recursos aqui neste lugar. O Senhor está liberando recursos aí na tua casa. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha um projeto guardado, e você fala, como que eu vou fazer? Mas o rei falou assim, eu estou te liberando recurso, apenas crê. Glórias. Oh, glórias. Neemias não conseguiu apenas ir, Neemias conseguiu recursos. Olha que coisa maravilhosa. E muitas vezes acontece coisas na nossa vida que a gente fala assim, ó, só pode ter vindo de Deus. Esse recurso é só Ele que pode ter me dado. É maravilhoso, porque se eu for parar aqui para contar tantos testemunhos de recursos que o Senhor já liberou na minha vida, eu falo, Senhor, é só Deus. Um dia minha filha, eu costumava fazer muito trabalho de itinerante, então eu fui numa igreja pregar, cantar um rap, pregar, falar de Jesus. Aí a minha filha olhou o tênis, era uma bispa. Ela olhou o tênis da bispa e falou assim, nossa, que tênis lindo. Tênis lindo, pai. Eu falei, filha, quando o pai tiver dinheiro. Aquilo que a gente fala sempre, né? Quando o pai tiver dinheiro, o pai compra. Ela, tá bom. Porque graças a Deus elas nunca foram esperaram. Passou mais ou menos 1 ou 2 semanas, eu não lembro exato quantos dias foi. Aí uma amiga da pastora falou assim, pastor, eu comprei um sapato para Tainá. Só que a Tainá não usa sapato, só usa esses tênis aí, All Star, né? Esqueci o nome do outro lá, Vans. Aí a Thaís falou assim, e agora? O que eu vou falar? Porque se ela não usa sapato, como que eu vou falar que vamos aceitar o presente, mas Tainá não fala nada. E quando foi buscar o presente, não era um sapato, era o tênis que ela tinha falado para mim na igreja. Até a cor, vinho, eu lembro até hoje, do mesmo jeito que ela falou, do mesmo jeito que ela desejou. Então é nas pequenas coisas que a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida. Então Neemias, olha como Deus é maravilhoso. Ele nunca deixa você sozinho, sabe por quê? Porque Neemias, ele foi com a carta da liberação, a carta com os materiais para levar, e o rei ainda liberou o chefe do exército para ir com ele, e cavaleiros. Amados, nunca pense que você está sozinho. O Senhor tem levantado pessoas para te ajudar. O Senhor tem levantado pessoas para estar com você nesta obra. O Senhor tem levantado pessoas para te ajudar nesse problema. O Senhor tem levantado pessoas para te ajudar nessa nova caminhada. Então Neemias ali, quando ele chega perto dos governantes, dá a carta da liberação, fala assim, vou para Jerusalém. A Bíblia diz que Sanbalat e Tobias estavam junto com esses governantes. E diz, olha, é tão forte o que ele fala, porque a Bíblia diz que eles viram que Neemias estava com pensamentos bons com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. Ele ficou em desprezo, e grande desprezo, ainda a Bíblia diz assim, ele ficou em desprezo, e ainda por ele veio mais grande desprezo. Porque as pessoas muitas vezes, elas não têm, como que eu vou dizer? Elas não têm a alegria de ver alguém sendo abençoado.
Então Sanbalat e Tobias olharam que aqueles homens tinham se levantado para edificar a cidade, para abençoar aquele povo. Eles ficaram bravos. Sanbalat e Tobias ficaram com raiva. Mas Neemias parou? Neemias continuou para o alvo, não ligando para olhares, e muito menos para a oração contrária, porque Deus está conosco. E muito menos para olhares. Então o Neemias falou assim: eu vou continuar, e foi. Quando ele chega em Jerusalém, guarde isso, ele chega em Jerusalém, Deus já tinha colocado tudo no coração dele, mas ele fica 3 dias apenas olhando, sem contar para ninguém o que Deus tinha falado com ele. Porque tem coisas que a gente tem que contar só na hora que Deus manda. Se você contar antes, já era. Se você contar antes, o inimigo pode destruir o seu projeto, porque você não esperou o tempo de Deus. Então Neemias fica 3 dias analisando, olhando, com apenas alguns poucos cavaleiros, que a Bíblia vai dizer que estava com ele, andando pela cidade, conhecendo o ambiente. Porque você tem que conhecer o ambiente que você pisa. Você tem que conhecer o ambiente que você vai fazer algum trabalho. Com o culto no lar, você chega e você já vai analisando o ambiente. Deus já vai falando algo com você. Deus já vai colocando, gerando uma palavra no seu coração, um louvor. Então Neemias ficou 3 dias ali. Quando Neemias passa os 3 dias, Neemias junta o povo. E a Bíblia vai dizer que ele fala para o povo o que Deus tinha colocado no coração dele, tudo que Deus tinha falado com ele. E a Bíblia vai dizer que o povo se anima, porque era um povo que estava jogado, esquecido. O inimigo entrava e saía a hora que queria. Passavam passando fome porque nada prosperava, porque não tinha proteção nenhuma. E o povo se animou. Só que o mais engraçado é que quando ele junta o povo para dar a notícia do que Deus já tinha falado no coração dele, Sanbalat e Tobias aparece de novo. E traz mais um ainda, o tal de Gesem ainda. E eles olham e falam assim: mas quem que esses caras pensam que é? Como que vocês vão fazer isso? Por acaso vocês estão se rebelando contra o rei? Como vocês vão fazer isso? Quem vocês pensam que vocês são? Neemias olha para ele e diz assim: o nosso Deus vai nos fazer prosperar. E você que está falando isso aí, você não tem nem parte com esta obra. Você não tem parte com este povo. Você não tem nem herança em Jerusalém. Então o Senhor me dá uma lição assim, ó: só dê ouvido para quem está com você na obra. Só dê ouvido para quem está com você. Não dê ouvido para quem não está na obra. Aqueles homens não estavam na obra, não estavam dentro do propósito, mas estavam falando. Aleluia. Muitas vezes a gente deixa de concretizar o que Deus deu para nós, porque escutamos quem não está na obra, quem não faz parte. Então Neemias falou assim: ó, meu negócio é com Deus, Ele vai nos fazer prosperar. Então eles começaram esta obra. No meio de dificuldades, no meio de afrontas. Porque assim, o inimigo, eles não ficaram contentes só em afrontar daquele jeito. Quando eles viram que realmente a obra estava andando, quando eles viram que aquela obra realmente ia sair, começaram as afrontas. E esses fracos judeus? Porque as pessoas olham para nós e não dão nada para nós, mas realmente a gente não tem nada. Só que eles esquecem que quem habita dentro de nós, Ele é forte e poderoso. Eles esquecem disso. Nós realmente não somos nada.
Eu lembro que eu começava a louvar na igreja. Quando eu comecei a louvar, o Rodrigo conhece a irmã Maria Gomes, 80 e poucos anos. O pastor falava assim, ó, quem vai ministrar o louvor vai ter que dar a abertura. Eu ia ler um versículo, eu gaguejava, nervoso, não conseguia ler o versículo. E quando eu desci, essa senhorinha olhou para mim e falou assim: você gosta de louvar, né, filho? Falei: gosto. Mas Deus vai te usar na palavra. Eu falei: como? Se nem um versículo eu consigo ler. Como se eu vou falar? Até hoje eu gaguejo. Como? Só que naquele momento eu estava olhando para a situação momentânea, mas Deus já estava me enxergando lá na frente. Para de olhar para a situação de agora aí da tua casa, ei. Deus já está olhando vocês aí na frente. Deus já sabe o que Ele preparou para você. Então Neemias não parou com a obra e começou. E aquela obra prosperando, mesmo tendo que vigiar para os inimigos não atacarem. Uma mão trabalhava, a outra ficava perto da arma. E naquela correria, aí aconteceu algo que eu gostaria de até ler aqui no capítulo 6 com vocês. 6, a partir do versículo 3, diz assim: enviei-lhe mensageiros dizendo: estou em uma grande obra, de modo que não poderei descer, eu não posso parar. Ei, para de encher o saco. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixaria e fosse ter convosco? Que diz assim: como que eu vou parar essa obra para dar atenção para quem não está na obra? Como que eu vou parar essa obra para dar atenção para quem não está no propósito? Para quem queria atrapalhar. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Eles não desistem, 4 vezes. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, no qual estava escrito: entregue entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras. Ele estava falando que Neemias já estava querendo trair o rei, que deu a confiança para ele. E que pusestes profetas para pregarem de ti em mim, em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras, pois agora o consultaremos juntos. Ele quis dizer: vamos lá falar junto com o rei. Porém eu enviei a dizer: de tudo o que dissestes, coisa nenhuma sucedeu, não é verdade, mas tu, do teu coração as inventaste. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Olha os inimigos. E não se efetuará. O inimigo falando para ele: você vai desistir, a sua mão vai deixar isso aí, você não vai aguentar. Agora, pois, ó Deus. Aí ele já correu para Deus, né? Esforça-se as minhas mãos. Ele entendeu que ele não tinha que perder tempo com coisas que não edificavam a obra dele. Essas pessoas eram tão baixo escalão que pagaram profetas para profetizar para ele. Palavras encomendadas. Ah, Deus manda dizer que é para você sair daí. Deus manda dizer que não é para você. Até eu recebi profecia de:
Irmão, Deus vai abrir numa multinacional para você. Mas era uma pessoa que eu já tinha desabafado que eu queria entrar numa multinacional. Mas Deus é fiel, porque Ele conhece o nosso coração. Então Neemias, ele correu para Deus e falou: Deus, esforça a minha mão, não deixa eu desistir, esteja comigo até o final. E a Bíblia vai dizer que no final da obra, essas pessoas que afrontaram Neemias, estou encerrando, essas pessoas que afrontaram Neemias, essas pessoas que fizeram de tudo para a obra não andar, fizeram de tudo para não concretizar a obra na vida de Neemias, Neemias faz uma oração para eles, para Deus, falando deles. Cita até o nome de uma profetisa aí. Olha o que ele fala: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizaram. Sabe o que ele estava falando? Senhor, essas pessoas que fizeram tudo para mim parar, essas pessoas que fizeram tudo para mim desistir, trate com elas conforme as obras delas. Meu Deus não está falando, o Neemias não está falando: Senhor, castiga ela, faça isso, não. Sabe essas obras que elas estão fazendo? Trate elas conforme essas obras. Porque em Jeremias diz assim, ó, que a gente vai colher os frutos dos nossos caminhos. Então, se você, irmão, está trilhando por um caminho bom, fique em paz. Você vai colher os frutos dos seus caminhos. Agora, se você está indo por um caminho ruim, aí, pare e pense um pouco, aí, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo de voltar. Então Neemias fala assim, ó, trate com eles. Até essa profetisa aí que eles pagaram para ela falar, trate com ela também. E aí ele vai dizer assim: e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Amado, sabe o que o Senhor está falando aqui? A obra vai ser completa. A obra vai até o final. A obra vai concluir. Sabe essa situação aí na sua casa que você fala assim: não tem mais jeito, eu acho que vou parar no meio do caminho, essa pessoa vai desistir. Ei, Deus está falando: permanece que eu vou até o fim. Ele quer ir até o fim com você. E o que me chama mais atenção é que aí no final vem o versículo que Neemias fala assim: que os inimigos, aqueles que estavam afrontando, aqueles que estavam lançando palavras, orações contrárias, tiveram que reconhecer que realmente foi Deus que fez aquela obra. Amados, as pessoas olham para mim e para você e falam: só pode ter sido Deus que fez essa obra aí, ó. Esse ministério só está de pé porque realmente só pode ter sido Deus. Então, para me encerrar, eu venho dizer para você aqui essa noite, que não importa como foi o seu passado, não importa o que você já fez, porque o Senhor esquece quando você se arrepende. Porque a palavra de Deus vai dizer que na cruz tinha 2 bandidos, e os 2 bandidos tinham o mesmo passado, só que um decidiu afrontar e blasfemar contra Jesus, falando assim: ei, você fala que é filho de Deus, mas está aí nessa situação, você não salva nem você, por que você não salva nós? Só que o outro, que tinha o mesmo passado, fala assim: ei, nem nessa situação você teme a Deus? Nós 2 merecemos estar aqui, mas esse aí no meio não tem mal nenhum, esse é justo.
E ele olha e fala assim: Senhor, lembra de mim quando chegares no seu paraíso. Esse paraíso que você tanto fala aí, lembra de mim. E o Senhor responde: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque é fácil você reconhecer o rei com uma coroa de ouro, sentado num trono, dentro de um castelo. Agora é difícil você reconhecer um rei cheio de sangue, machucado numa cruz. Por isso que muitos ainda não aceitaram Jesus como Messias, porque não acreditaram que um rei podia vir na situação que veio Jesus. Então é nos momentos mais difíceis da sua vida que Deus fala assim: reconhece apenas eu. Reconhece que eu sou na sua vida aí. Reconhece que eu estou todo poderoso. Reconhece que é só eu posso mudar a sua situação. Porque é fácil reconhecer quando já está tudo feito. É fácil reconhecer como já está tudo pronto. Mas Jesus ainda não tinha ressuscitado. E ele já estava sendo reconhecido. E aquele que reconhece Jesus e vai até o fim, a recompensa é a vida eterna. Eu sei que eu falei de Neemias, eu sei que eu falei de reconstrução, mas o Senhor colocou um louvor no meu coração. Pedi para o bispo se eu posso estar louvando com a... Vem cá, Tainá. Tainá vai ajudar eu. E depois que eu louvar, eu vou estar orando. E que você fique com essa palavra no teu coração. A obra é até o final. Nada, se você focar em Deus, nada pode destruir a obra que Deus tem na sua vida. O Espírito Santo. Eu gostaria que você aí na sua casa